Bom, pessoal, esse vídeo é sobre a segunda parte, sobre interpolação usando forma de Newton. Então, nesse vídeo nós vamos falar mais sobre o erro que a gente comete quando a gente interpola uma função via um polinômio utilizando a forma de Newton. Então, primeiro, vamos olhar para esse teorema aqui. Esse teorema, a demonstração ela pode ser encontrada no livro da Márcia Ruggiero, mas aqui eu vou estar interessada em apresentar o resultado, o enunciado do resultado. Então, vamos considerar primeiro n mais 1 pontos, x0, x1, x2 até xn, de modo que esses pontos estão em ordem crescente. E vamos considerar também uma função f que possua suas derivadas até a ordem n mais 1, qualquer que seja x que esteja no intervalo x0, xn, certo? Vamos considerar Pnx o polinômio interpolador de f, em x0 até xn. Observe que aqui eu não estou falando sobre qual é a forma que eu encontro o polinômio interpolador. Eu estou simplesmente, nesse teorema, considerando Pn de x o polinômio interpolador de f de x, certo? Então, supondo que existe e é único, né? E aí, então, nesse caso, eu consigo falar sobre esse polinômio interpolador. Então, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo x0, xn, a gente tem que essa expressão aqui, ela computa o erro ao se aproximar a função f de x por esse polinômio, né? Ou seja, o erro n, né, cometido ao aproximar a função f pelo polinômio Pn vai ser dado por essa expressão x menos x0, x menos x1 até x menos xn, vezes a derivada de f de ordem n mais 1 aplicada num xi, né, que depende, que está dentro do intervalo x0, xn, dividido por n mais 1 fatorial, ok? Então, uma vez que a gente aproxima a função f por um polinômio interpolador, a gente obtém esse erro. É possível mostrar que esse é o erro ao fazer essa aproximação. Bom, nós temos aqui um segundo teorema que nos diz o seguinte: considere x0, x1 até xn, n mais 1 pontos, f uma função com derivadas até a ordem n mais 1. Então, o operador de diferenças divididas de ordem n, esse operador de diferenças divididas de ordem n nos pontos x0, x1, xn, x, ele é dado justamente pela derivada de f de ordem n mais 1 aplicado num xi, dividido por n mais 1 fatorial, onde esse xi está nesse intervalo x0 e xn, tá? E x também. Bom, a prova, ela vem do teorema anterior, né? Se a gente coloca essa informação aqui, né, que esses x0, x1 até xn estão em ordem crescente, quer dizer que eles são distintos. E uma vez que eles são distintos, a gente falou lá no primeiro vídeo sobre interpolação, que nós garantimos a existência e a unicidade de um polinômio interpolador. Quer dizer que o polinômio interpolador de f nesses pontos, ele é único. Só que, pelo teorema anterior, o erro que eu cometo ao aproximar a função f por esse único polinômio interpolador que eu sei que existe, é dado por essa expressão, certo? Só que, por outro lado, quando a gente computa a forma de Newton, nós também computamos lá uma expressão para o erro ao se aproximar a função f pelo polinômio interpolador, né? Esse erro era dado por essa expressão. Bom, quando nós comparamos, então, essa expressão obtida pela forma de Newton para o erro com essa expressão obtida pelo Teorema 1, o que a gente pode concluir é que não tem jeito, né? Como x menos x0 aparece, x menos x1 aparece, x menos xn aparece, então, para que essas expressões sejam iguais, esse termo tem que ser igual ao operador de diferenças divididas
de ordem n nesses pontos, certo? Então, nós concluímos o resultado a partir daí. Então, nós temos aí, de certa maneira, né, uma caracterização para uma expressão aí desse operador de diferenças divididas de ordem n, quando a gente considera um x aí arbitrário, né, em x0, xn, dado por meio da derivada de ordem n mais 1, né, em função dessa derivada de ordem n mais 1, aplicada em algum ponto desse intervalo, certo? Bom, como corolário desse teorema, a gente tem o seguinte, olha, vamos considerar que nós estejamos sob as hipóteses do teorema 1, quer dizer, a gente está no intervalo, estou pegando n mais 1 pontos dentro de um determinado intervalo, todos ordenados em ordem crescente, a f possui derivada de ordem n mais 1. Se essa derivada de ordem n mais 1 de f for contínua nesse intervalo x0, xn, o que a gente pode mostrar é que o erro cometido ao aproximar a função f pelo polinômio interpolador é menor ou igual do que essa expressão em que esse m, n mais 1, é uma notação para o máximo do módulo da enésima mais uma derivada de f em x, né, onde o x pertence aqui a esse intervalo x0, xn. Então, o que esse corolário está nos fornecendo, de certa maneira, é um limitante superior aí para o erro, né? Você quer calcular o erro? Então, você pode calcular esse erro, um limitante superior para esse erro, em função dos nós da interpolação, x0, x1, xn, e também em função de um limitante superior para o módulo da derivada de ordem n mais 1 da função f, certo? Então, esse corolário ele não é difícil de provar, porque o que a gente já sabe pelo teorema 1? Pelo teorema 1, nós temos essa igualdade aqui, né? O nosso erro ele é dado por essa expressão, x menos x0, x menos x1, x menos xn, vezes a derivada de f de ordem n mais 1 aplicada no xi, dividido por n mais 1 fatorial. Agora, se a gente supõe, por hipótese, né, que essa função derivada de f de ordem n mais 1 é contínua, como a gente está no intervalo fechado, a gente está trabalhando no intervalo fechado, então lembra, função contínua em intervalo fechado assume máximo e assume mínimo, né? Nesse caso a gente está interessado no máximo. Então, como essa função derivada de ordem n mais 1 de f assume máximo, a gente sabe, né, que o módulo dela também vai ser limitado aí pelo módulo, digamos, desse máximo da função f. E aí a gente vai poder trocar, então, quando a gente calcula o módulo do erro aqui, né, a gente vai poder trocar o módulo da derivada de ordem n mais 1 por um mn mais 1, que a gente sabe que existe, justamente porque essa função aqui ela é limitada superiormente, ela possui um máximo, porque ela é contínua dentro de um intervalo fechado, certo? Então, esse corolário aqui, ele vai ser bem interessante, vai ser a gente vai poder utilizá-lo, né, para conseguir expressar limitantes superiores aí para o nosso erro, certo? Vamos ver um exemplo aqui específico. Bom, nesse exemplo específico, o autor ele nos passou a função f. Ele não só deu alguns pontos e o valor de f nesses pontos, mas ele também deu a expressão da função f, tá? Bom,
Mas aqui, nós temos esses dados, né? A função f é dada pela exponencial, a função exponencial mais x menos 1. E quando a gente calcula essa função nesses pontos, nós obtemos essas imagens. Então, o exercício pede para a gente obter, via interpolação linear, uma aproximação para f de 0,7, certo? Então, nós não vamos usar a expressão da função. Nós vamos utilizar esses dados da tabela, construir o polinômio interpolador linear, né, polinômio linear, utilizando esses dados, e a partir desse polinômio tentar obter uma aproximação para f de 0,7. Bom, como o exercício pede uma interpolação linear, lembra que para fazer uma interpolação linear a gente precisa de 2 pontos somente. E aí, como que nós vamos escolher esses 2 pontos? Ora, nós queremos aproximar f de 0,7. Quando nós olhamos aqui os nossos x's, né, que aparecem aqui no enunciado, onde que o 0,7 se encontra? Ele se encontra entre o x1, que é 0,5, e o x2, que é 1, né? O 0,7 está entre esses dois elementos. Então, nós vamos construir o nosso polinômio linear, nosso polinômio interpolador linear, com base nesses dados aqui, nesses dois dados, certo? Utilizando a forma de Newton, tá? Então, pela forma de Newton, a gente tem que esse polinômio é dado por f de x0 mais x menos x0 vezes o operador de ordem 1 em x0 e x1, certo? Bom, então nós vamos tomar o nosso x0 desse caso, na verdade, como x1 do enunciado. Nosso x0 aqui vai ser o 0,5. O nosso x1 do polinômio interpolador vai ser o x2 do enunciado, vai ser o 1, tá? Então, quando a gente toma esse elemento como 0,5, esse elemento como 1, e lembrando também qual é a expressão aqui para esse operador de diferenças divididas de ordem 1, né? Nós obtemos que esse polinômio P1 vai ser dado por, bom, f de x0 aparece aqui, ó. Nosso x0, na verdade, é esse elemento, né? F dele aparece aqui. Então, tá aqui, né? Mais x menos o nosso x0, que é o 0,5, vezes o operador de diferenças divididas em 0,5 e em 1, que é dado aqui por essa expressão, né? Quando a gente vai na tabela e substitui os valores de f de 1 e f de 0,5, então nós obtemos aqui essa expressão para o polinômio interpolador linear, tá? E aí, uma vez que a gente coloca x igual a 0,7, nós conseguimos aí essa aproximação para o valor da função f, né, em 0,7, ok? Bom, uma outra pergunta que a gente pode se fazer é qual é o erro que a gente obtém quando a gente aproxima essa função f em 0,7 por esse polinômio P1 em 0,7. Então, de acordo com o nosso corolário, né, esse erro ele vai ser menor ou igual, como a gente está trabalhando só com os pontos x0 e x1, então ele vai ser menor ou igual que x menos x0 vezes x menos x1 vezes um m2 sobre 2 fatorial, onde esse m2 aqui é o máximo do módulo da segunda derivada da f, né? E a gente está usando aqui diretamente o nosso corolário aqui sobre o erro, né? Então, nós temos aqui que o nosso n, ele é igual a 1, né?
E aí nós temos esse limitante aqui para o erro, certo? Lembra que esse mn mais 1, no caso nosso m2, é o máximo do módulo da derivada de ordem n mais 1. Então, no nosso caso, o máximo do módulo da derivada de ordem 2, certo? Ok, então, quando nós trabalhamos aí com a derivada da função, com a segunda derivada da função f, né? Então, vamos revisitar aqui a função f. Quando nós derivamos essa função uma vez, a primeira derivada dela vai ser e de x mais 1, certo? Quando nós derivamos pela segunda vez, a segunda derivada vai ser simplesmente e de x, né? Então, essa segunda derivada dessa função é a função exponencial. Bom, o que nós sabemos sobre a função exponencial? Nós sabemos que ela é uma função crescente, né? E o que mais que nós sabemos, né? Nós fizemos esses cálculos restritos a esse intervalo, ao intervalo 0,5 e 1, que era onde se encontrava o 0,7, certo? Ok, então, se essa função é uma função crescente, ela vai atingir o máximo dela, quer dizer, se ela é crescente à medida que o x aumenta, o y aumenta também, né? Então, isso significa que ela vai atingir o máximo dela quando o x for igual a 1, certo? Então, esse m2 aqui, que é o máximo do módulo dessa função, né, é e elevado a 1, que é aproximadamente esse valor. Então, quando a gente substitui isso daqui nessa expressão, né, nós queremos calcular o erro por aproximar 0,7 por aquele polinômio. Então, o nosso x aqui é 0,7. Então, o erro ao se aproximar 0,7, ou f de 0,7, né, por aquele polinômio P1, tem que ser menor ou igual que x, que é o nosso 0,7, menos x0, que é o nosso 0,5, vezes x, que é o nosso 0,7, menos x1, que é o nosso 1, vezes o limitante m2, dividido por 2 fatorial, que dá esse número, aproximadamente. Então, nosso erro é menor ou igual que 0,0815, certo? De fato, como a gente tem expressão para a função, a gente consegue calcular o valor exato de 0,7 por meio da função f, né? Quando a gente substitui 0,7 aqui na expressão da função f, nessa expressão da função f aqui, quando a gente faz f de 0,7, nós obtemos esse valor. Quando nós calculamos lá na análise prévia P1 de 0,7, nós obtemos esse valor. Então, de fato, o módulo do erro é exatamente o módulo dessa diferença, que é 0,0628. E 0,0628 é realmente menor que 0,0815. Então, de fato, né, o erro, quando a gente aproxima essa função por esse polinômio nesse ponto 0,7, é menor do que 0,0815, ok? Bom, para finalizar, fica esse para refletir, o complemento, né? Então, no vídeo anterior, a ideia era obter uma aproximação aí para f de 0,47, utilizando um polinômio de grau 2. Utiliza a forma de Newton também, por favor. E aí, agora fica o item B para vocês pensarem. Tentem, usando esses resultados que nós discorremos aqui, sobre o qual nós falamos nesse vídeo, dar uma estimativa para o erro
para o erro quando a gente aproxima via polinômio interpolador de grau 2 o valor da função aplicada em 0,7.